Olá, boa noite, eu sou o Elias Emanuel e começa a partir de agora mais um Amazônia em Debate aqui pelo Amazonsat. Nós vamos hoje debater trânsito na cidade, aqui na capital do Amazonas. Nossos convidados são o presidente do Manaus Trans, Paulo Henrique, e também o diretor técnico do Detran Amazonas, Major Nero. Presidente Paulo Henrique, boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite a todos as pessoas que estão assistindo ao Amazonsat. Satisfação muito grande nós estarmos aqui. A Câmara Municipal de Manaus está tratando a reforma do plano diretor, a revisão do plano diretor, e vai fazer audiências setoriais. Na segunda-feira, nós vamos fazer uma audiência setorial que vai tratar da mobilidade urbana. Qual é a contribuição que o Manaus Trans pretende levar para um fórum deste? Elias, o Manaus Trans, ele hoje faz análise prévia de tráfego, que está previsto, está inserido no atual plano diretor. Então, o plano diretor, quando foi feito no início dos anos 2000, 2001, 2002, criou a análise prévia de tráfego. A análise prévia de tráfego, para quem não sabe, é a primeira análise de um projeto. Então, qualquer pessoa que for construir determinada construção de um determinado porte, então as construções maiores, que são polos geradores de tráfego, elas precisam passar pela análise prévia de tráfego, que é onde o Manaus Trans vai identificar o quanto de impacto que aquele empreendimento vai trazer para o sistema viário. Então veja que o início de todo o processo de regularização de uma obra, de um projeto, é o Manaus Trans. E é exatamente isso que a gente quer levar para dentro desse fórum. É mostrar como que essa realidade ela pode ser as experiências que a gente tem acumulado ao longo dos anos, daquilo que precisa ser visto dentro do plano diretor e de modo que isso possa contribuir para a melhoria da implementação do sistema viário de Manaus. Major Nero, o Detran também tem a contribuir nessa discussão do plano diretor? Boa noite, Elias. Boa noite, Paulo. Com toda certeza, o Detran também tem muito a contribuir, até porque passa por nós a questão da frota de veículos, quantidade de veículos que transitam na cidade, e pode dar sim essa contribuição para o plano diretor. Quanto é hoje a frota de veículos em Manaus? Está estimada em 650 mil veículos em Manaus. O Amazonas como um todo já está superando aí os 750 mil. Então, se a gente pegar toda a população da cidade de Manaus, colocar dentro dos veículos, excetuando o ônibus, mesmo assim ainda sobra vaga dentro dos veículos? Justamente, já foi feito até esse levantamento, é isso mesmo. A população de Manaus cabe dentro da frota de veículos que dispomos agora aqui na nossa capital. É desafiante, Paulo Henrique, termos quanto? Ainda são 4.500 novos carros emplacados mensalmente? A média para esse ano foi em torno de 3.900 veículos a 4.000. A média fica beirando isso daí. 4.000 mensalmente entrando. Mensalmente. E aí a gente vive aqui uma situação atípica, porque muito embora nós não sejamos uma ilha, mas a gente tem praticamente um caráter de ilha, porque a frota que vem para Manaus, ela não sai daqui, ela fica aqui até a sua depreciação e saída do uso. E Paulo Henrique, como fazer a cidade andar? Esse é um desafio muito grande, porque veja que nós temos 650 mil veículos, uma população de 2 milhões. 2 milhões. O IBGE já disse. Então, nós temos aí, hoje, um veículo para cada 3 habitantes. Há 7 anos atrás, 8 anos atrás, nós tínhamos um veículo para cada 4 habitantes, que já caiu, já tem um veículo para 3. No ano 2020, pela nossa projeção, nós vamos ter um veículo para cada 2 habitantes. Vai chegar uma hora que nós vamos ter um veículo para cada habitante. Então, se nós tivermos em Manaus 2 milhões e 500 ou 3 milhões de habitantes, vamos botar um horizonte aí de 2030. Vamos imaginar que em 2030 nós tenhamos 2 milhões e 500 mil habitantes, só por hipótese. Nós vamos ter talvez aí 2 milhões e 500 mil veículos. Então veja que quadro assustador. O que nós precisamos hoje é pensar nesse horizonte a longo prazo, e daí estabelecer políticas que possam ser implementadas ao longo desses próximos anos, para que quando nós chegarmos daqui a 10 ou 15 anos, nós tenhamos uma condição de tráfego melhor do que nós temos hoje. Então, resolver o problema agora de imediato não se consegue,
Nós temos que administrar o problema e investir de forma pesada para que a médio e longo prazo nós tenhamos uma situação melhor do que a que nós temos hoje. Pois bem, nós temos aqui duas autoridades do trânsito, uma estadual e outra municipal. Até que ponto o Detran tem responsabilidade pelo trânsito de Manaus? A nossa competência em cima das estradas, nós temos as ARIME, a 010 e a 070. Ali a Avenida do Turismo, que também é uma outra AM, parte da Torquato Tapajós, e nós estamos firmando aí um convênio com o Manaus Trânsito até para distribuir essa responsabilidade, onde a Torquato ficará dividida até a Noel Nutros, de responsabilidade do Manaus Trânsito, e a partir dali da Torquato Tapajós, seguindo a M010, fica responsável com o Detran. Também ainda é da alçada do Detran, ali a Avenida das Torres. De competência Basicamente o Detran se ocupa na educação e na profissionalização do motorista? Basicamente isso. A parte de formação de condutores é conosco. Todo o processo, até credenciamento de autoescola para poder formar os nossos condutores. E a parte de exame também de direção veicular é o Detran que assim o faz. Paulo Henrique, o motorista de Manaus está mais bem educado? O motorista de Manaus hoje ele já respeita mais o pedestre, por exemplo. A dificuldade do motorista de Manaus é respeitar normas básicas de trânsito. Por exemplo? Isso ele ainda não respeita. Por exemplo, dirigir à esquerda. O código de trânsito ele é muito claro. Você dirige à direita. Usa a esquerda para ultrapassar e volta para a direita. E nós temos muito motorista de Manaus dirigindo na esquerda. O famoso esquerdinha. Inclusive o carga pesada. Inclusive o carga pesada. Aí você tem um outro exemplo muito claro, que é o do pisca. O código é muito claro nas normas de circulação. Para iniciar a ultrapassagem, você dá o sinal e começa a ultrapassagem. E aí logo em seguida ele tem uma outra regra que diz que se um veículo iniciar a ultrapassagem, o outro não pode ultrapassar. Então isso significa o quê? Que para ultrapassar tem que se dar o sinal. Muita gente não dá sinal. Mas tem muita gente que não dá sinal e diz o seguinte: eu não dou sinal porque quando eu dou sinal o veículo de trás me fecha. Então está errado, porque se o veículo da frente já iniciou a ultrapassagem, ele não pode ultrapassar. Então vejam que são normas básicas de circulação que qualquer motorista habilitado precisa saber e que infelizmente o motorista de Manaus ainda não entende bem essa norma. Pois bem, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial e logo em seguida a gente volta falando das estatísticas do trânsito agora em 2013. Voltamos já.